O relacionamento abusivo, ele inicia não inicia com um tapa, né, senão a mulher já sai antes de se envolver emocionalmente, né. Muitas vezes acontece, inicia com presentes, presença, com elogios, ele fala tudo que ela gostaria de ouvir, ele faz tudo, né, ele traz um mundo de encantamento que nós mulheres, desde novinhas, somos formatadas para acreditar que vai chegar, que ele é um homem perfeito, que vai fazer tudo por nós e nós precisamos fazer, nós ficamos ali cumprindo aquele papel, né, de submissão e tudo mais. E quando esse homem percebe que ele já dominou, que essa mulher já contou todos os seus segredos, que ela está totalmente vulnerável, ele, muda de comportamento. Ele deixa de dar os presentes, ele diminui presença, ele diminui elogios, ele começa a sonegar tudo aquilo que ele dava antes, né. E aí ela começa a pensar: "Mas ele foi aquele homem maravilhoso, então eu preciso fazer com que ele volte a ser". Quando ela vai conversar, ele fala: "Não, mas você não é a mulher ideal que eu pensei, porque você não faz isso, você não faz aquilo, você não deixa você vai para academia à noite, você tá fazendo faculdade, você tá conversando com seus amigos no trabalho, na escola, na faculdade". Então ele começa a dizer o que ela precisa fazer para ela se tornar aquela mulher ideal, né, e ele voltar a fazer tudo o que ele fazia, e ele nunca volta, e nunca tá bom. Ele nunca está satisfeito, e ela está sempre fazendo mais, se doando mais, renunciando mais. E quando ela percebe, ela está doente, porque é impossível agradar, se tornar aquela tal da mulher ideal, e ali ela está adoecida, porque ela está vivendo um jogo de manipulação, a ponto desse homem bater nessa mulher e ela acreditar que a culpa é dela. "Você que me fez fazer isso, você me provocou ciúmes, você alterou a voz comigo", sendo que ele faz de tudo para que essa mulher altere a voz mesmo. Ele começa a falar coisas e coisas, ela fica tão nervosa, acaba alterando a voz, e aí ele a culpa por bater, por xingar, por humilhar. Aí ele já fala que aquele corpo já não tá mais ideal, que ela engordou, que isso e aquilo. E então ela vive num jogo de manipulação a ponto de sofrer um feminicídio sem perceber que ela está, em vulnerabilidade absoluta. Ela É. prefere ficar nesse relacionamento porque ela deixa de conseguir enxergar, possibilidade de viver, talvez, assim, sem um abusador? Exatamente. Esse também é uma das coisas que ele faz, que é uma manipulação, dando a entender que ele é o único que a ama. E ele não chega já falando isso. Ele vai fazendo várias coisas para que ela acredite. Ele vai retirando a percepção da realidade da mulher. Sabe o mote da violência psicológica, que é isso que eu estou dizendo, que é essa manipulação toda, é ele pegar o que ela tem de melhor. Ele observa, ele chega, observa como que é aquela mulher. E ele percebe o que que é mais precioso. Geralmente é uma coisa, mas pode ser várias coisas que ela tem de bom. Tem mulheres que têm várias qualidades. Ele pega o que ela tem de mais precioso e começa a dizer que não é bem aquilo ali, não. Então, se é uma mulher muito estudiosa, uma mulher que tem pós-graduação, ele fala: "Mas você que tem pós-graduação, você ganha só isso. Você que tem uma desculpa, um doutorado", vamos supor, ela tem um doutorado, "você tem um doutorado e você ganha só isso. Você tem um doutorado e você, fala dessa forma, você pensa desse jeito". Então ele começa a desqualificar e ela começa a acreditar. Porque ela já tá num jogo de manipulação tão grande que ela começa a acreditar que aquilo ali, que realmente ela não é nada daquilo, e ela começa a questionar: "Falei, esse homem que me ama muito, ele tá falando isso pra mim, e eu acho que é uma verdade". E aí ela começa a perder a essência de quem era ela, porque o que ela tinha de melhor, ela deixa de ter, de acreditar naquilo ali, e realmente ela acaba deixando de lado. Os estudos que ela costumava ter, o emprego que ela se dedicava, o que é ser mãe, aquela dedicação que às vezes era o que ela tinha de melhor, ela começa a acreditar que não é, e começa a ficar aquela relação até desagradável com a criança, porque ela não tá mais sabendo como lidar do que é ser mãe. E vários aspectos, o que ela tem de melhor, ele começa a desconstruir aos poucos, não é no primeiro dia, ele vai fazendo um trabalho ali na cabeça dela, ela começa a acreditar, a ponto de não se reconhecer. Tem mulheres que que sofre violência dessa natureza, ela não sabe nem ela não consegue nem dizer qual é o picolé que ela gosta.
ela não consegue nem dizer qual é o tipo de música que ela gosta, ela perde totalmente a percepção da realidade, ela perde totalmente a essência de quem ela é, a ponto de não saber nem mais do que ela gosta.